Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O apóstolo Paulo começa então a sua viagem rumo a Roma. Ele está preso, está sobre o domínio, a autoridade do centurião chamado Júlio. Alguém que teve boa vontade para com o apóstolo Paulo. Logo no início da viagem, ele para numa determinada região para que o apóstolo Paulo pudesse ver alguns amigos e receber suprimentos, e segue então a sua jornada. Há um determinado momento que eles mudam de embarcação e, seguindo nesta nova embarcação, com muita dificuldade, assim como a anterior, este barco começa a apresentar indícios de que não suportaria aquela viagem. O apóstolo Paulo pega a palavra e diz para aqueles homens que ali estavam que eles iriam passar por um momento muito desafiador. Paulo pede então para que eles não tivessem que seguir viagem, alerta para que eles pudessem parar ali na ilha de Creta e evitar uma grande tragédia. Mas ao mesmo tempo ele vai deixando claro que nenhum deles haveria de se perder nesse naufrágio. E acontece como o apóstolo Paulo disse, depois de muito lutarem, o barco fica à deriva e as pessoas estavam há muito tempo sem se alimentar, 14 dias fazendo jejum e trabalhando ali intensamente. O apóstolo Paulo chega a recomendar que todos se alimentassem, faz um momento de ceia, eles ficam cheios de ânimo, começam a ouvir o apóstolo Paulo, pois ele tinha advertido antes e não foi ouvido pelo dono do barco, nem tampouco pelo centurião. Eles queriam, então, seguir viagem. Na cabeça deles, eles achavam que o porto que estava ali disponível não seria bom para o período de inverno, não era adequado. E por isso eles queriam seguir viagem e estavam nessa situação. Um barco à deriva. Eles tentam, então, jogar a âncora para parar um pouco aquele barco, mas as águas eram profundas. Este barco vai ali à deriva durante um bom tempo. E há, então, um momento onde este barco começa a ver uma enseada perto ali de uma ilha, e naquele contexto eles começam a se planejar para aquele momento. Os soldados queriam matar aqueles que estavam embarcados e eram presos, mas o centurião tinha bons olhos para com o apóstolo Paulo e não queria que ele morresse. Então ele dá uma ordem para que todos aqueles que sabiam nadar fossem nadando, e aqueles que não sabiam nadar teriam que se salvar se escorando em alguma tábua, em algum resto do próprio navio. O fato é que aquela embarcação, que contava com mais de 200 pessoas, não teve nenhum morto ao longo desse trajeto. Todos foram poupados, como o apóstolo Paulo já tinha advertido. E eu queria convidar você a ler as palavras do apóstolo Paulo, que serviram de ânimo para que aquelas pessoas enfrentassem esse momento tão difícil. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Mesmo sendo um preso ali naquele navio e não tendo nenhum poder, nenhuma autoridade, o apóstolo Paulo consegue convencer aquelas pessoas que estavam ali com ele da segurança. Sabe, o apóstolo Paulo não era o centurião responsável pelos presos, ele não era um soldado, muito menos o dono da embarcação, apenas um preso ali no meio de tantos. Mas ele tinha tanto conhecimento da parte de Deus, tanta intimidade com Deus, que o próprio Deus se manifesta a ele, provavelmente num sonho, numa visão. Ele vê um anjo que deixa claro que ele precisava estar perante César.
que aquele momento de turbulência, aquele momento ali diante da tempestade ou o barco à deriva não seriam suficientes para parar a jornada do apóstolo Paulo. E a garantia que o anjo dava era que aqueles que estavam com ele ali, ninguém se perderia. Estas palavras o apóstolo Paulo declara para todos que ali estão. E o desafio dele era: mantenham a coragem, mantenham o ânimo. O apóstolo Paulo consegue animar todos que ali estavam, mesmo com a notícia trágica, pois ele deixa claro: o navio será destruído. Eles ouviram que eles estariam vivendo um cenário de muita dificuldade. O navio se perderia, mas as vidas seriam poupadas. Esta era a mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo para aquelas pessoas. Na sequência do texto, ele partilha ali o pão em oração, eles comem. Sabe, algumas coisas nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Eu não sei se você, à semelhança de mim, de tantas outras pessoas, também fica temeroso diante de situações que não tem controle. Sabe, eu odeio não estar no controle das coisas e Deus me prova bastante por conta disso. Eu sempre quis e sempre busquei estar à frente das coisas. Eu me sinto mais seguro assim. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que maldito homem que confia no homem. Sabe, essa confiança em si mesmo muitas vezes nos leva ao fracasso. E esse excesso de controle causa uma ansiedade tão forte no nosso coração. A bem da verdade é que nós não temos controle sobre quase nada da nossa vida. Tudo está diante do Senhor e é Ele quem nos conduz. O apóstolo Paulo não tinha domínio de nenhuma daquelas coisas, nem tampouco das suas algemas. Mas mesmo assim, ele consegue transmitir a palavra de Deus e permanecer sereno. Imagine você estar num barco que está prestes a naufragar e você não tem nenhum controle, nenhuma agência. Inclusive, quando alguns homens tentaram fugir daquele navio, entrando no barco, o apóstolo Paulo fala: olha, a gente precisa desses homens para sobreviver. E então se corta ali aqueles barcos que estavam salva-vidas para que todos ficassem ali dentro do barco. Sabe, o que é que aprendemos aqui nessa história? Por mais que eu e você queiramos estar no controle, a certeza que temos é que não estamos no controle de basicamente nada da nossa vida. Mas calma, porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor continua soberano. Por mais que aquela embarcação estivesse à deriva, as velas não tinham mais condições de conduzir aquele barco para onde o timoneiro queria. Também o leme, depois de um tempo, ficou ali enrolado e não tinha mais possibilidade de guiar aquele navio. Nem tampouco aquele que estava ali segurando o leme tinha habilidade suficiente para lidar com aquilo. Essa embarcação continuava nas mãos do Senhor. O sopro daquele vento, por mais adverso que fosse, era o sopro de Deus. Eu creio que é assim na nossa história. Por mais que eu e você passemos por tempestades e as rédeas da história sumam da nossa mão, elas continuam nas mãos do Senhor, que é o Senhor da nossa história, da nossa vida, aquele que nós encontramos alívio e sustento para os dias mais difíceis. Ele bondosamente nos conduz. Não tema as notícias ruins. Não fique com seu coração endurecido diante dos diagnósticos e das dificuldades que a vida te impõe. Pois Deus nos dá livramento e sustento. Ele continuará sempre conduzindo a nossa vida. Cabe a mim e a você fazer como o apóstolo Paulo estava falando. Mantenha a coragem e mantenha o ânimo, pois o Senhor é aquele que nos dá a vida. A minha oração no dia de hoje é essa: coragem, ânimo. Essa tribulação, essa tempestade vai passar e o Senhor continuará nos guardando em suas mãos. Pai bondoso e querido, te louvamos por esse dia. Eu quero pedir por todos aqueles que estão passando por uma grande tempestade, uma grande luta em suas vidas. Aqueles que receberam notícias ruins, que possam, Pai, encarar esse desafio com coragem e ânimo, na certeza de que o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos sustenta, a nossa história está em tuas mãos, ó Pai. Opera o teu milagre na vida do teu povo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém.
Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.